gente não quis ceder uma coisa que a gente sabe que a gente não fez, né? Eu acho que seria completamente injusto ceder a essas medidas, sendo que a gente tem como comprovar a nossa inocência. Mesmo que eu aceitasse o acordo, eu ainda achei muito pesado para a proposta do promotor, para um crime que eles alegam que a gente fez e que a gente até agora não conseguiu nem se manifestar, na verdade. Provar, mostrar que realmente a gente não fez, a gente nem teve essa oportunidade. Então, para mim foi uma decisão assim, bem difícil ali no momento, porque a pressão era muito clara para aceitar logo e acabar com aquele processo, com a denúncia, né, e tudo mais. Mas eu senti também que seria muito mais cômodo para mim aceitar o que estava sendo proposto do que não aceitar. Só que depois eu ia acabar me arrependendo, porque eu sinto que já não é uma decisão só minha, só individual. É uma coisa coletiva, porque eu não fiz nada, eu sou inocente e eu vou provar isso. A Vanessa e o Gabriel, até por uma sensação também, que era uma sensação dos três, de injustiça, né, por não terem cometido nenhum delito, resolveram que não aceitariam a suspensão condicional do processo. Tá? Então, quanto a Vanessa, continuam as medidas que foram aplicadas na soltura dela, que é estar em casa às 22 horas, não beber, comunicar ao juízo se sair da comarca, tá? Essas questões. E o Gabriel, como ele não tinha medidas restritivas, né, ele tinha pago fiança, ele responde o processo sem restrições nesse momento. Tá? Nós vamos agora fazer a defesa deles, né? Teremos ouvida de testemunhas numa próxima audiência, tanto do Ministério Público quanto nós, e vamos lutar pela defesa, pela absolvição deles, né? Até porque dentro do processo da nossa avaliação não existe provas de que eles cometeram os delitos que são a eles imputados, né? Pelas provas que eles coletavam na noite, né? A gente esperando na delegacia, eles chegavam com provas, com lajotas, com pedras, para comprovar a nossa culpa, mas isso é completamente forjado. Quando eu fui presa, eu estava caminhando para a lateral com dois amigos. E a PM me prendeu nesse momento, né? Eu estava segurando uma faixa, então, né? Eu não reagi, eu fui presa, né? Respeitei todas as ordens que eles me deram naquele momento ali, por medo e por não saber exatamente o que fazer, então. Eu estava andando com a câmera, a mochila e amarrando o lenço por causa do gasto. Aí aparece o policial correndo a uma distância, como daqui até no meio da rua, mais ou menos, o policial. Aí ele correu na minha direção, me puxou pelo ombro e foi me levando, assim. E eu tentando argumentar com ele, mostrando a câmera e tal. Pegou com truculência, assim, não cheguei a apanhar como a Larissa, por exemplo, assim, que levou chute, levou cacetete também. Eu só fui pego com violência e arrastado, assim, sabe? Você viu a agressão das companheiras? Não, porque eu primeiro ser preso. Quando eu tava lá, eu vi ela chegando, com a truculência dentro da delegacia, né? Chegando com a Vanessa, empurrando, jogando a mochila dela no chão, xingando ela, chamando de lixo. Vi também depois a Larissa chegando, da mesma forma, tinha uns 4, 5 em cima, assim. Bom, quem acredita, eu acredito assim, eu penso assim, né? Que só existe dois tipos de pessoas que acreditam na justiça. Que são ou os ingênuos ou a classe dominante. Só esses dois tipos de pessoas podem realmente acreditar na justiça. Eu não posso dizer que acredito, então, mas eu vou provar minha inocência. Acredito que sim, né? Porque a gente tem provas, né? Porque se fosse só a nossa palavra contra a tal fé pública da polícia, a gente com certeza não seria inocentado. Porque para eles o que conta é isso, né? Mesmo que não seja verdade, a tal fé pública é o que conta. Mas ainda bem que a gente tem essas provas. Bom, essa audiência está prevista na lei, né? Então a gente já sabia qual seria o procedimento dela a princípio. Seria uma oferta de suspensão do processo, tá? Que eles foram denunciados, teoricamente, né, começariam a responder uma ação, mas a lei diz que pelos delitos, né, de menor potencial ofensivo, serem réus primários e tal, seria ofertada essa suspensão do processo, tá? Então, a gente veio para cá, primeiramente, tentando fazer com que eles não tivessem que cumprir mais nenhuma penalidade, afinal eles estão há 8 meses cumprindo penalidade, né? As meninas estavam há 8 meses cumprindo penalidade, de comparecimento em juízo, chegar em casa às 10 horas da noite e tal. Isso a gente não conseguiu, conseguimos amenizar somente uma parte, né? A Larissa, por ter sido a pessoa que mais acabou sofrendo violência naquele dia, ela acabou aceitando a transação penal, a suspensão condicional do processo. Então ela vai ficar trimestralmente vindo a juízo e vai fazer 8 horas de serviço comunitário e
não se ausentando da comarca por mais de 8 dias sem comunicar o juízo e comunicando endereço. Tá? Então, o caso da Larissa se encerra aí, né, se ela cumprir todas as medidas. Não era uma audiência que tratava sobre o mérito, né? Era uma proposta de conciliação para encerrar o processo, né? Então agora que a gente vai fazer o trabalho de defesa mesmo, né? Construindo o argumento, inclusive a gente tem vídeos, a gente tem filmagens de que, né? Tanto agora seguimos com relação a Vanessa e o Gabriel, né? Que os dois não tiveram qualquer participação no desacato, ou na lesão corporal, ou no dano ao patrimônio, né? E lembrando que o dano ao patrimônio que eles estão acusando a Vanessa e a Larissa, que fez, né? A Larissa fez acordo, é de fogo incendiar um cone. Todo mundo que veio aqui sente que poderia ter sido com qualquer um, e pode ser ainda. Então a gente tem que ter isso em mente, que o que está por vir, amanhã, por exemplo, já é a votação da reforma trabalhista. Então muita gente ainda vai continuar lutando. E todas as pessoas que vão estar envolvidas sempre vão ter algum risco, às vezes pior. Então quem está na luta precisa estar unido, preparado. A gente está num momento difícil, um momento de golpe, né? Um momento em que os nossos direitos estão sendo totalmente destruídos. Então, esses lutadores que estão na rua no dia a dia, tentando fazer com que esses direitos não sejam destruídos, né? São louváveis. Então, assim, eles estão aqui para mostrar isso, né? Contra qualquer forma de criminalização aos movimentos e às pessoas que compõem os movimentos sociais, né?